Olá, começa agora o programa Checkmate. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje teremos a colaboração de 5 estudantes de audiovisual, jornalismo e radialismo da UFRN. Alexandre Carvalho, do curso de jornalismo, Ana Carla Dantas, do curso de jornalismo, Rafael Lopes, do curso de jornalismo, Marcelo da Rocha, do curso de jornalismo, e Maria Luísa Nunes, do curso de radialismo. Nossa convidada de hoje é uma das integrantes mais antigas do grupo Octovote, da UFRN. Formada em jornalismo e radialismo pela UFRN, ela também é voluntária do Coral de Vozes do Rio Grande do Norte. A entrevistada do Checkmate de hoje é a soprano Iane Silva. Iane é a integrante mais antiga do grupo Octovote. O Octovote é um grupo vocal da UFRN criado em 2003. Formado por 8 cantores, promove uma exaltação da música popular brasileira em seus mais diversos gêneros. Tem como diferencial a versatilidade e como marca a execução de músicas eruditas e populares em novos arranjos. Seja bem-vinda, Iane Maria. É um prazer tê-la conosco aqui no Checkmate. O prazer é meu estar aqui representando o meu grupo e falando da história deles, da gente para vocês. Então vamos começar sobre a história do Octovote. Está completando esse ano 15 anos, não é isso? Como foi que todo mundo começou? Quem foi o idealizador? Começou tudo em 2013, a partir de um aulão de literatura. Antigamente existia essa cultura, né, de aulão para fazer vestibular, então um professor, Josivan, de literatura, convidou algumas pessoas integrantes do Madrigal da UFRN para fazer uma participação numa peça chamada Santo Inquérito. E aí virou um quarteto de vozes ali, só que o pessoal começou a ver que aquilo era legal, gostoso de fazer, porque o Madrigal da UFRN é um coral grande, com 40 vozes, e ali era uma coisa meio pequenininha, dava para explorar outras coisas vocais, e aí surgiu a ideia, assim, de repente, de, por que não fazer um grupo pequeno? Vamos chamar como? Octeto, 2 em cada naipe, enfim. E aí surgiu a ideia de fazer realmente um grupo vocal. Isso naquele mesmo ano, outras pessoas foram convidadas. Eu ainda não fazia parte do grupo, mas assisti tudo, assim, como espectadora nessa época. E desde então, até hoje, estamos por aí. Bom, então vamos à nossa primeira pergunta dos nossos alunos. Alexandre Carvalho. Olá, Iane. Durante esses 15 anos, o que é que você pode dizer para a gente? Qual foi a maior dificuldade que o grupo enfrentou? A gente sabe que é muito difícil você levar um grupo hoje, principalmente sem apoio, sem patrocínio. Então, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram nesses 15 anos? Como nós somos um grupo da escola de música, isso dá um certo um conforto para a gente, porque a gente tem onde ensaiar, né? A gente tem minimamente um material para poder realizar o nosso trabalho. Então, não é a falta do patrocínio em si ainda não chega a ser um grande problema em termos de grande problema para o grupo. Para mim, na minha visão, e acho que da de todos, é a falta de uma direção musical. Quando nós tivemos sem uma direção musical, foi um período muito difícil, porque a gente não conseguiu evoluir no nosso processo, né? E aí o grupo meio que parou por um tempo, deu uma estagnada, sem conseguir fazer apresentações, pensar em alguma coisa, ter alguém à frente para poder dirigir. Quando isso foi resolvido, aí tudo se procedeu. Então, para a gente, eu acho que o mais difícil, o momento mais difícil é esse limbo, né, de ficar sem a direção musical, que hoje, ainda bem, estamos resolvidos. Agora quem faz a pergunta é Ana Carla Dantas. Olá, Iane. Como tudo na vida tem os altos e baixos, né? Você falou agora das dificuldades que o Octovote já teve, e eu gostaria que você dissesse qual é ou foi um momento de auge do grupo. Bom, o grupo, ele como a gente... Nós temos dois viés de apresentação, de trabalho, por exemplo. Nós cantamos música popular e música erudita. Então, assim, em termos de música erudita, posso destacar algumas coisas. A gente fez um concerto
de música armorial, feito por Danilo Guanais, que foi muito bonito. A gente também cantou com o Coral do Senado, de Brasília, no Teatro Riachuelo, fez a Missa Tango, que é uma missa belíssima, escrita por um argentino. Então, é uma missa que tem elementos do tango mesmo, e a letra típica da missa, né, a letra litúrgica que a gente encontra nesse tipo de literatura musical. Eu acho que esses dois momentos são bem interessantes e eu acredito também que do lado popular do nosso repertório, um grande momento foi quando nós fomos convidados a participar do Brasil Vocal. E o Brasil Vocal, na verdade, é um concurso, é uma competição, e nós fomos convidados a participar. Então, uma noite era reservada para o Octovote. Então, acho que esse daí foi um momento muito importante. A natureza do Octovote é um projeto de extensão universitária, não é? Isso. Como é que se dá essa relação com a UFRN e se o público majoritário, o público-alvo de vocês, é um público mais acadêmico, da comunidade da UFRN ou não? A gente sempre enfatiza que nós somos um grupo de extensão, é importante, né? Porque a Escola de Música da UFRN é a nossa casa, na verdade, né? E nesse trabalho que a gente executa, muitas coisas são realizadas dentro da comunidade acadêmica, dentro da universidade. Isso faz com que, de repente, a gente tenha uma exposição maior a esse tipo de público, um público acadêmico, os estudantes, os docentes. No entanto, com alguns projetos, a gente consegue alcançar outros. Então, no ano passado, nós fizemos um projeto muito interessante, que era cantando na beira da praia. Então, aí a gente teve outro público. E a gente espera mesmo, não que estar dentro da academia seja algo ruim, mas a gente quer alcançar o grande público, né? Uma música de qualidade, a gente acredita que tem que chegar em todos os ouvidos. Até porque vocês transitam nessas categorias entre cultura erudita e popular, e chegar com a cultura popular, né, por meio da voz, da capela, eu acho que existe algum interesse das comunidades em conhecer, né? Qual é o desafio de chegar até essas comunidades? Eu acredito que aí entra mesmo a questão do patrocínio e etc. Se nós tivéssemos um recurso maior, alguma coisa que pudesse viabilizar, chegar até esse público seria mais fácil, né? No entanto, a gente trabalha com o que tem. Então, a gente está sempre tentando levar a música da gente a todos os ambientes. A gente já fez apresentação em asilo de idosos, também em hospital. A gente tenta, né? E a gente gosta muito disso. Então, a gente até tem um projeto de começar a se apresentar para o público de rua, o pessoal que é atendido por grupos que vão lá dar algum tipo de assistência, aquela coisa do banho, de entregar a sopa. Então, a gente está querendo colocar esse projeto para frente para esse ano, é uma vontade nossa. Bem, quem faz agora a pergunta é o Rafael. Olá, Yane. Eu gostaria de saber como alguém pode tornar-se membro do Octovote, se vocês abrem algum tipo de edital, tem algum período específico do ano para fazer algum tipo de seleção. Gostaria que você explicasse um pouco esse processo. Quando há necessidade, nós realmente recorremos a edital. A gente abriu um edital para Novas Vozes no ano passado. Esse ano nós fizemos uma chamada mais simples. Com a saída de alguns membros, nós tivemos que retomar o nosso número de vozes, né? Então, basicamente é isso. Quando há necessidade, porque a gente gosta de ter 2 pessoas por naipe para poder haver o equilíbrio. Então, são 8 porque são 4 naipes, né? Soprano, contralto, tenor e baixo. Então, são 2 por naipe. Então, se alguma pessoa precisa se ausentar, não pode mais continuar, a gente sempre busca convidar para fazer o teste ou mesmo abrir o teste abertamente e receber quem tiver vontade para ser escutado, ouvido. Você podia, para o telespectador da TV Universitária que não tem tanto conhecimento sobre o assunto, inclusive eu, explicar melhor esses 4 naipes, o que caracteriza cada um, diferencia cada um? Ok. Bom, primeiramente eu sou um mezzo-soprano, mas tenho uma classificação vocal que me permite cantar do grave até o mais agudo. Então, dentro do coral, dentro do Octovote, eu tanto posso ser um primeiro soprano como também ser um segundo soprano.
Existem os contraltos, que são as mulheres que cantam numa textura um pouco mais grave, têm uma voz mais aveludada. E tem o tenor, que é o mais agudo, né? Os homens que têm uma voz mais aguda, mais brilhante no agudo. E tem os baixos e barítonos, que são os homens mais graves, que tem aquele vozeirão que a gente sempre enaltece, etc. Agora, existem outros caráteres técnicos que não dá para eu exemplificar aqui. Entendi. Questão de tessitura, de questão de brilho da voz. Às vezes a pessoa alcança uma nota muito aguda, mas o brilho da voz dela mesmo é numa região mais mediana. Então a gente pode já dizer que aquela pessoa é um tenor, ou então é um contralto, ou uma mezzo-soprano. É bem diversificado. Vamos agora à pergunta do Marcelo Rocha. Iane, você falou que um dos momentos de auge da carreira do grupo foi o projeto Brasil Vocal. Explica melhor como se deu a participação no projeto. O projeto Brasil Vocal aconteceu em 2010, esse que nós somos convidados, e é um concurso mesmo com peças de confronto. Os corais se preparam para apresentar uma peça de confronto e, a partir daí, uma comissão julgadora define quem são os vencedores, a menção honrosa e tudo mais. E os grupos que estavam participando desse evento eram grandes grupos. Então, a gente também tem o BR3 envolvido nisso, o Ordinários, assim. Quem gosta de música vocal entende que são grandes nomes, assim, dentro da música brasileira. E nós não nos inscrevemos, nós apenas estávamos aqui em Natal com... Na época, a gente tinha feito recentemente um show chamado Vestindo Beatles, que foi bastante aclamado, todo mundo gostou. Eram músicas dos Beatles, cantadas a 8 vozes, a 4 vozes, diversas formas. E eles convidaram o Octo a se apresentar, pagaram tudo. Então, vocês são os donos de uma noite. A gente apresentou o Vestindo Beatles lá no Rio de Janeiro, no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é uma casa belíssima, linda, cheia de cultura. E, inclusive, nessa edição do Brasil Vocal, eles estavam homenageando o Nordeste e Luiz Gonzaga. E, incrivelmente, não tinha nenhum grupo nordestino participando, somente nós que fomos convidados. Então, a gente aproveitou e fez uma homenagem a Luiz Gonzaga, colocando um trecho de Asa Branca no meio de While My Guitar Gently Weeps, que é uma das músicas dos Beatles. E foi sensacional, todo mundo adorou, foi uma participação muito, muito valiosa. Vamos a mais uma pergunta? Quem faz agora é a Maria Luísa Nunes. Iane, com a Cientec se aproximando, vocês têm planos para o evento? Sim, nós nos inscrevemos para ser uma das atrações, né, das noites que existem aqui de cultura na Cientec. E como nós temos ímpetos de fazer um show especial para os nossos 15 anos de atividade, a gente está querendo colocar já uma pitadinha do que seria esse show no final do ano, já na Cientec, que esse ano vai acontecer em junho, né? Então, a gente está criando repertório. Nós recebemos agora 4 novos membros no nosso corpo de cantores. E a gente está criando o repertório junto com eles, está estudando músicas que a gente já fazia, colocando outras, estudando o que a gente pode colocar já nesse show que a gente pretende apresentar na Cientec. 15 anos de trajetória, você lembra de algum acontecimento curioso, ou até mesmo desagradável, tipo aquela famosa roubada em que o grupo se meteu? Tem coisas interessantes que acontecem, né? Assim, um trabalho em grupo sempre tem alguma coisa engraçada. Por exemplo, o Octovot já fez a trilha sonora de um documentário muito interessante chamado Com Quantas Ave Maria se faz uma Santa, que fala da Santa Menina que tem em Florânia, se eu não me engano é esse local. E na noite que foi lançado esse documentário, que foi lá na cidade, nós fomos convidados a cantar nessa noite de lançamento, cantamos na igreja, foi bem bonito e tal.
E eles nos hospedaram em uma casa paroquial bem distante da cidade, no alto de um monte, lá em cima, isoladíssimos, e só tinha gente nessa casa imensa. E a gente via a cidade lá embaixo, assim. E depois que a gente se apresentou, no outro dia, a gente acordou e nada de ninguém aparecer. A gente sem carro, sem nada, só esperando que alguém aparecesse para até levar comida para a gente nem tinha comida. Então foi dando 8 horas, 9 horas e ninguém aparecia, 10 horas ninguém aparecia. 11 da manhã apareceu finalmente uma pessoa com café da manhã para levar para a gente estava sem entender, tem que descer essa ladeira, tem que descer o monte, e foi engraçado. Essa foi uma das muitas aventuras que se acontecem em coisas em grupo assim, né? Vamos a mais uma pergunta? Iane, você disse que está no grupo, né, há 8 anos e ele já está ao ar, digamos assim, há 15 anos. E como integrante mais antiga da nova formação do grupo, como é estar à frente de um grupo há tanto tempo? É meio angustiante e é uma aventura, na verdade, porque de repente você vê que você antes tinha um papel que não era protagonista naquela coisa toda, você era uma pessoa que você era apenas uma coralista, que você obedecia a um ensaio, você fazia parte de uma forma, né, um pouco menos atuante. E, de repente, quando o tempo foi passando, alguns integrantes foram se desviando, etc., eu me vi numa posição de, sou eu uma das mais antigas, e agora? Está tudo na minha mão, como é que vai ser? De repente, eu me vi coordenando coisas que eu nem imaginava. Então, hoje em dia, eu sou assessora de imprensa do grupo. Nossa, né? E eu estou fazendo contato diretamente com a academia, coisas que eu tenho que resolver para o grupo. Eu me desloco da minha casa, vou até a escola de música para poder resolver diretamente com a secretaria ou com os professores, etc. Tudo isso não acontecia antes e agora estou à frente. E se eu parar, não dá certo. Então, eu estou indo e está sendo muito agradável, divertido. É uma aventura, né? Temos mais uma pergunta? Iane, e para você, como é lidar com tantas personalidades diferentes, pois vocês são vários dentro do grupo? Eu gosto disso. É um pouco difícil, né? Às vezes eu brinco que quanto mais eu lido com gente, mais eu prefiro meus gatos, porque é muito difícil, gente, dá trabalho. Mas eu gosto dessa coisa de ter pessoas, uma com mais impulsiva, que fala alguma coisa, outra que não, vamos lá, vamos ponderar um pouco mais, etc. Então, são 8 pessoas, cada uma com um mundo diferente, e se esforçando para que seja uma engrenagem que dê certo, né? Então, eu encaro como um desafio diário. É complicado, mas dá certo, no fim das contas. Tem dado certo, né? Bom, o programa Checkmate faz um breve intervalo e volta em instantes.